Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com vocês para mais um podcast Toronto. Hoje eu vou estar apresentando esse podcast, né? Estou aqui com a presença de dois ilustres. Nós estamos tendo um final de semana abençoado de seminário de liderança. Estou aqui com o pastor Roberto dos Santos e o pastor Ivan Teixeira. Queridos, eu vou deixar que eles se apresentem, porque são homens de Deus que têm ministrado aos nossos corações nesses dias uma palavra abençoada. Vou começar aqui pelo pastor doutor Roberto dos Santos. Por favor, pastor, se apresente. Reverendo Jean, reverendo Ivan Teixeira, muito obrigado por estar aqui com vocês no podcast Toronto. Que maravilha! Estamos participando do segundo seminário da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Toronto. Estamos bem felizes mesmo por tudo que está acontecendo aqui. Então, meu nome é Roberto dos Santos, trabalho no Ministério da AD Belém, São Paulo, e sirvo a Deus no Ministério Internacional como pregador, conferencista e trabalho no treinamento de líderes e também como professor, atualmente, principalmente na Europa, Espanha e Portugal, Faculdade de Teologia de Córdoba, Espanha, e Faculdade de Teologia de Lisboa, Instituto Bíblico Monte Esperança. Também colaboro com a FAESP, Faculdade Evangélica do Estado de São Paulo, que é da nossa convenção, faculdade credenciada pelo MEC, tem curso de Teologia e Filosofia. E são muitas tarefas, muitas atividades que nós desenvolvemos na obra de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Ivan Teixeira. Da paz do Senhor Jesus, pastor Jean, nobre pastor Roberto Santos, a todos nós queridos irmãos aqui da Assembleia de Deus em Toronto, em Parauapebas, aqui no estado do Pará. Deus continue sendo com vocês. Belíssimo trabalho está sendo realizado aqui na conferência. Esse que vos fala é o pastor Ivan Teixeira. Pela graça de Deus, servimos ao Senhor ali na capital federal, em Brasília, ligado à convenção da CEADIF, tendo como presidente pastor Giovanni Neres. E pela graça de Deus, nós labutamos na pregação da palavra do Senhor, na evangelização, em elementos missiológicos, em institutos e faculdades. Escrevemos alguns livros, para a glória de Deus, 36 livros para a glória do Senhor, e estamos aqui participando desta conferência, desse seminário para liderança, abordando temas como lealdade ministerial, desafios da liderança na atualidade, ou desafios para a igreja contemporânea, desafios atuais na igreja ou para a igreja contemporânea, e também abordando uma liderança fora de moda, buscando princípios bíblicos que contrapõem-se à cultura vigente, à cultura que traz um modismo, e normalmente, como dizia Charles Spurgeon, aquele que se casa com a moda de hoje será viúvo do amanhã. Pela graça de Deus, nós estamos, junto com o Dr. Roberto e outros grandes pregadores, ministrando aqui na Assembleia de Deus em Toronto. É um prazer imenso, isso através do nosso amigo pastor Júlio, e também enviamos saudações ao pastor presidente, Amém. que é o pastor Joaquim, dali de Paragominas, também no belíssimo Amém. estado do Pará. Amém, amém. E o pastor Júlio vai estar também num podcast conosco aqui. Maravilha. Creio que na segunda-feira a gente vai estar gravando, né, esse podcast, ou no primeiro dia agora vamos estar gravando esse podcast. Querido, nós falamos aí nesses, por enquanto, 2 dias, né? Amanhã é o nosso terceiro dia, sobre liderança. E aí eu vou lançar aqui características de um líder. Quem vai falar para nós? Pastor Ivan, pastor Roberto dos Santos. Pastor Ivan, pode falar. Pastor Ivan. Estou falando sobre liderança. Eu afirmo assim de uma forma bem enfática que a igreja está de pé ou caída com a liderança. O profeta Oséias falou que assim como é o povo, é o sacerdote. O povo não vai além do seu líder. Se o líder for medíocre, o povo será. Se o líder for mediano, o povo também o será. Se o líder é altaneiro, maiúsculo, na sua liderança, na sua dedicação, sem dúvidas, o povo também o será. E as Escrituras, elas elencam elementos que falam das características da liderança.
o apóstolo Paulo ele faz um contraste entre maus ministros e bons ministros. Ele fala a Timóteo que o bom ministro é aquele que é criado na palavra. Amém. Então, uma característica fundamental que fundamenta todas as demais características é que o líder ele deve ser criado na palavra. Infelizmente, hoje existem muitos líderes que são fabricados. Nós precisamos de líderes criados. Amém. Existe uma fabricação ideológica de líderes, ou ideologias denominacionais, convencionais e até seculares e progressistas têm produzido líderes, têm fabricado. Mas nós precisamos, a linguagem bíblica é essa, que o bom ministro de Cristo é aquele que é criado. Se existe um bom ministro, existem maus ministros. Maus ministros. Existem maus ministros. Então, quando nós negligenciamos as boas características elencadas pelas Escrituras, que vemos na pessoa de Cristo, na pessoa do apóstolo Paulo, descrita na historicidade ou historiografia do livro de Atos dos Apóstolos, nos tornamos maus ministros e prejudicamos a igreja local. O apóstolo Paulo, ele apelida, adjetiva os maus ministros como cães. Paulo diz, cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão. Os cães, dentro da linguagem paulina e bíblica do Antigo Testamento, são os maus obreiros, que só fazem barulho, são vagabundos, como os cachorros das ruas são vagabundos, andam para um lado e para o outro e apenas latem, e apenas fazem bagunça, reviram lixo e etc. Então, o cão, quando a Bíblia diz cuidado com os cães, isso caracteriza os maus obreiros. Eu tenho até um trabalho que estamos concluindo sobre o ministério, que é os obreiros maus da Bíblia. Então, o que caracteriza um obreiro mau é a sua vida de vagabundo, a sua vida sem propósito, sem orientação, sem conteúdo, que apenas faz barulho, mas não traz uma instrução robusta. Já o verdadeiro obreiro, uma característica bem básica, ele é criado na palavra. Se é criado na palavra, ele vai instruir a palavra, vai fortalecer o povo na palavra do nosso Deus. O senhor falou uma coisa interessante, né, pastor? É sobre a questão de obreiros fabricados, né? Isso. E hoje tem muitos métodos de fabricação, né? Muitos meios, cursos, né? Nada contra aqueles que vendem o seu curso, mas a gente precisa entender que a base principal para um obreiro, né? Para um líder, para aquele que executa algo na obra do Senhor, é que ele manuseie bem a palavra, né? A palavra já nos orienta isso, que ele saiba bem manusear a palavra, seja criado na palavra, instruído na palavra. Ela é base, ela é alicerce, ela é a fonte da onde nós devemos beber constantemente, né? Então, assim, isso é importante. Pastor Roberto Santos, aí uma outra pergunta para o senhor. E nessa questão de liderança, né, que a gente vai falar, basta apenas a gente ter um chamado? Porque hoje muita gente fala assim, não, eu tenho um chamado e pronto, estou pronto e já quer, né, liderar. Mas é só o chamado, basta? A gente precisa de algo a mais? Claro, perfeitamente. O nosso modelo de liderança é Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, Jesus Cristo é chamado de o servo sofredor. Então eu penso aqui numa liderança diaconal. Porque Jesus, no Evangelho segundo Marcos, ele é o servo. Então, uma liderança diaconal. O que é uma liderança diaconal? É o líder que está apto para servir. E não para ser servido, mas para servir. Então, não basta apenas ter uma chamada. Então, o primeiro quesito seria ser convertido. Primeiro quesito, ser convertido. Segundo, ser cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Ser convertido e ser batizado e cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, também participar de uma preparação, ou seja, uma formação técnico-teológica. Então, o obreiro precisa saber o que é igreja, o que é evangelho, o que é Bíblia, o que é cristianismo, o que é a palavra de Deus. Então, porque nós sabemos que muitos exercem ministério, mas não têm conhecimento das Escrituras, não sabe absolutamente nada das Escrituras. Então,
Se nós exigimos, por exemplo, na vida comum, no mundo secular, nós nunca contrataremos um advogado se ele não tem OAB. Nós nunca contrataremos um serviço médico se ele não tem um CRM. E por que nós confiamos em muitos líderes que não têm formação bíblica? Muitos líderes que nunca se converteram, líderes que não foram batizados com o Espírito Santo, nunca foram cheios do Espírito Santo, líderes que não têm uma vida santificada e líderes que não conhecem a palavra de Deus. Então, o conhecimento é muito importante. Então, a convenção, a espiritualidade e a preparação, a formação. Ou seja, conhecer as Escrituras. Não é necessário ser bacharel, mestre e doutor. Isso é para quem quer ser professor, acadêmico, pesquisador, docente. Agora, o obreiro, chamado por Deus, ele tem que conhecer as Escrituras. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento básico das Escrituras. Saber o que é Evangelho, o que é a palavra de Deus, o que é a igreja. Conhecer algumas coisas sobre a história da igreja, o que é uma pregação, interpretação bíblica, doutrinas bíblicas, o que é a igreja, o que é cristianismo. Porque é inadmissível um obreiro despreparado assumir o púlpito, né? Assumir o ministério. Eu fico muito triste quando visito casas de pastores e líderes e vejo que não tem uma biblioteca. O sujeito não tem nenhum dicionário de Aurélio, não tem nenhuma obra teológica séria. E às vezes quer discutir Agostinho de Hipona sem ter lido até o Orlando Boyer, né? Essas obras básicas, o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis. Então, é importante, concluindo aqui, ser convertido, ser cheio do Espírito Santo e também a preparação. Mas uma coisa também que eu não coloquei é esse obreiro ser recebido pela igreja, aceito pela igreja, respeitado pela igreja e apoiado pela igreja, porque também não pode ser um obreiro aleatório, não pode ser um obreiro aleatório, ou seja, desligado da congregação local. Isso é muito importante, ele ter essas características. São coisas básicas, são coisas simples para se tornar um líder, um obreiro bem sucedido na obra de Deus. O senhor estava comentando, né? Acabamos de sair aqui de uma palestra maravilhosa, de um ensinamento maravilhoso. E, se não me falha a memória, você falou dessa conversão, ela ser aplicada na apresentação do fruto do Espírito. Né? Não tem como uma conversão sem apresentar o fruto do Espírito. Que é a maturidade. Que é a maturidade, né? A conversão. Ou seja, nós passamos por uma etapa, pelas etapas éticas, né? Que nós falamos agora, e essa etapa vai refletir no fruto do Espírito na nossa vida, do obreiro, do líder, né? Uma qualificação e uma apresentação disso. Pastor Ivan, nessa situação que nós estamos falando, né? Nós estamos apresentando aqui umas características de um líder, como ele deve ter, como ele deve apresentar um bom líder, um mau líder, né? Um mau obreiro, e a gente acaba, por esses maus obreiros, enfrentando algumas dificuldades, né? Se pega pelo todo, né? Exato. Se pega pelo todo. O que o senhor vê nessa situação? O que o senhor pode falar para a gente um pouquinho nessa situação? Infelizmente, muitos críticos do cristianismo, muitos críticos de pastores, eles tomam como exemplo, como referência, melhor colocado, como referência de um pastor, muitos aventureiros que estão na internet, que eu chamo de ministério de mídia. Existe o ministério do altar, o ministério do campo missionário, o ministério do trabalho local e aqueles pastores de mídia. Eles são conhecidos por causa da mídia, mas eles não têm nenhuma referência curricular em trabalhos diários na igreja de evangelização, de visita, de oração pelos enfermos, de cuidado pastoral, daquele dia a dia do pastor. Aí vem esses infelizes para a internet, se auto-intitulam pastores, como o Dr. Roberto bem colocou, são pastores e líderes que não estão associados à igreja. Quando o próprio Paulo foi separado pelo Espírito que o havia chamado, o Espírito Santo chamou Paulo cerca de 9 a 13 anos antes de sua separação. Hoje o camarada aceita Jesus, faz um cursozinho pela internet, recebe uma credencial comprada e já se diz que é pregador, que é teólogo, que é pastor e quer dar lição de moral dos pastores que têm anos.
labutando no campo missionário, na igreja local, cuidando das ovelhas e etc, etc. Você vê que em Atos capítulo 13, o texto diz que disse o Espírito na congregação: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então eles estavam servindo ao Senhor na congregação. Paulo já estava de 9 a 13 anos como converso, né? Como convertido. Ele aprendeu muito, tanto 3 anos da Arábia, estava lá em Tarso. Barnabé teve que ir lá procurá-lo para levá-lo para Antioquia, por causa do grande avivamento que ali estava. Ele servia a igreja em oração e jejum, e neste momento o Espírito Santo o separa para a obra. Então existe toda essa questão que o Dr. Roberto falou, de preparação. O que vemos hoje, que traz escândalos e que é um prato cheio para os críticos de pastores e de igreja, é essa rapaziada sem preparação, sem experiência com Deus, sem experiência pastoral, eclesial e no campo missionário. Esses caras nunca ganharam a alma, estão aí na rede social, no ar-condicionado, e dizem que são pastores e pregadores, né? Os camaradas nunca sangraram, como diz o escritor hebreu, sem nem resistir até o sangue. Nunca sangraram no campo missionário, nunca derramaram lágrimas, nunca foram feridos, nunca experimentaram a realidade da necessidade da igreja, e agora estão aí no ar-condicionado e diz que são pastores. Né? Vou usar agora uma citação do senhor Zé, do pastor Roberto, do senhor aqui. É que eles ficam replicando alguma notícia, alguma informação que viram, sem buscar, sem estudar, sem pesquisar, sem aprofundar. Haja visto aquilo que nós falamos, né? Há um bom tempo atrás, sempre se falou, depois que Cristo voltar, a palavra de Deus ela vai se apagar, vai perder sua inspiração. As letras vão sair da Bíblia. A Bíblia perde a sua inspiração. E aí de repente a gente começa a ler. Onde que está isso? Não existe na Bíblia. Eu sempre penso o seguinte: Jesus, quando começou o seu ministério, ele formou uma escola de treinamento de líderes. Ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então o que nós precisamos é de uma escola de pescaria, uma escola de formação de pescadores do Evangelho. Então Jesus treinou pelo menos 3 anos todos os seus apóstolos. Os 12 foram forjados na escola de Jesus Cristo. E o problema hoje é que muitos querem exercer o ministério sem ter passado por uma escola de treinamento, uma escola de formação. Isso não acontece nas igrejas europeias, nas igrejas americanas, canadenses, mas acontece no Brasil, sempre acontece no Brasil. Então, se nós temos problemas de péssimos líderes, a culpa é da liderança, porque se esses líderes estão aí exercendo o ministério pastoral, ministério evangelista, ministério de ensinador, estão atuando no ministério, mas são péssimos líderes, então a culpa não é nem tanto deles, porque eles foram convidados para exercer esses ministérios. A culpa é daqueles que colocaram eles no ministério. Então, o que a Assembleia de Deus precisa é de instituto bíblico, uma escola teológica para formar líderes, uma escola de treinamento básico, uma teologia prática, não uma teologia acadêmica, porque nós temos 3 níveis de líderes. Nós temos o nível acadêmico, o nível eclesiástico e o nível civil, que é o nível social. Então, como disse o pastor Ivan Teixeira, tem líderes que só conseguem falar através da mídia. Então, eles são, digamos assim, líderes sociais, mediáticos da mídia. Mas tem os líderes eclesiásticos que pastoreiam, os que trabalham na igreja local, servem à igreja, e tem os acadêmicos que não estão nem na mídia, socialmente, e não estão nem na igreja, mas estão ou no instituto bíblico, ou numa faculdade, numa universidade, mas estão exercendo o seu ministério. O certo é passar por um processo de formação bíblica, saber o que é cristianismo, o que é igreja, o que é evangelho, para depois exercer o ministério. Haja visto os próprios discípulos, como o senhor falou, eles foram chamados, mas não já foram enviados, né? Eles não foram chamados, oi Pedro, vem cá, já pode ir, você tem um chamado. Mas teve um processo de preparação, né? Até Paulo, pastor. Até Paulo, Paulo, né? ficou 15 dias com Pedro, escreve aos Gálatas. Imagine, Paulo 15 dias com Pedro. Paulo não conheceu Jesus segundo a carne, conheceu Jesus segundo o Espírito, Jesus ressuscitado. Então, talvez que Paulo ficou lá com Pedro, de repente, Paulo perguntou a Pedro sobre a biografia de Jesus, a história de Jesus, a mãe de Jesus, a família de Jesus. Então, Pedro contou muitas coisas para Paulo, assim como Paulo também participou de muitas coisas
com Pedro, né? Eles compartilharam as informações. Tiago também, Três esteve anos, com né, Tiago. no ministério ali para poder compartilhar, né? Tem 3 anos que Pedro andou especificamente, diariamente com Cristo, né? Com Jesus, e precisava compartilhar com Paulo, que precisava aprender, embora quando nós olhamos biblicamente, Paulo já tinha um conhecimento, né? Gigantesco, já tinha uma formação. O que Paulo não conhecia era Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, a cristologia, o evangelho segundo a graça. Cristo como a chave interpretativa das Escrituras. Ele não conhecia. E a chave. Então ele tinha todo um conhecimento, uma teologia judaica, talmúdica, do Midrash, de todos os elementos da filosofia. Conhecia Mas quando tudo. ele conheceu Cristo, ele mesmo diz aos Filipenses, né? Ele tinha toda uma formação, ele elenca toda as suas biografia, né? Toda a sua biografia, todo o seu currículo. Mas ele diz, no dia que eu conheci a Cristo, eu considerei tudo isso como perda. E eu considero como excremento, né? Como adubo mesmo, cocô mesmo, diarreia mesmo. Todo conhecimento que não parte de Cristo e não é centrado de Cristo é diarreia mental. Entendeu? Tá vendo, meus queridos? É isso aí. Liderar, e aí quando a gente vem, né, fazemos um trabalho como esse e nós estamos sendo, né, muito alimentados, porque nós tivemos palestra na sexta-feira à noite, sábado de manhã 2 palestras, sábado à tarde 2 palestras, sábado à noite 2 palestras, e ainda temos domingo de manhã para nós aprendermos mais da parte, ou seja, nós vamos fazer uma imersão e aí nós vamos falar sobre essa situação da liderança, né? Como que nós nos capacitamos, nós acabamos de aprender, né, agora sobre essa liderança fora de moda, né? Fora desse contexto secular, né? De empreendimento, uma liderança que não é adaptável aos interesses das massas sangue sedentas por novidades. Porque vocês vão observar que Paulo diz que os mestres surgem dado a demanda de pessoas que não querem ouvir a sã doutrina. Os comichões, então, né? Levantam mestres para si. Primeiro não surgem os mestres, primeiro surge o populacho. Primeiro surge o Erev Rav, o povo da terra, como diz na linguagem lá do Antigo Testamento, populacho, que os estudiosos dizem que toda vez que houve desvio, murmuração, iniciou-se pelo populacho, o povo da terra, o povo misto, né, que Moisés permitiu que fosse com o povo de Deus. Daí muitos rabinos dizem, olha Moisés, o teu povo que tu tirou do Egito, olha lá o que eles estão fazendo. Então, os rabinos interpretam ali que Moisés está dizendo, que Deus está dizendo o teu povo, porque o meu povo não é esse aí. A mistura, né, que se não é meu povo. Não é meu povo. E aí, às vezes, é um povo cheio de costumes do Egito, um povo que quer voltar, um povo que não suporta as dificuldades da vida, e a gente já quer abandonar o Senhor. E a gente vê isso também, não só em Moisés, mas também uma das causas, né, quando Paulo, né, tem o primeiro concílio da igreja ali, que é justamente essa situação que tenta também, né, ir agregando, né, pastor? Vai ver assim, não, Cristo é o real, o necessário. Não, mas a gente precisa também mais disso, a gente precisa acrescentar aqui a circuncisão, a gente precisa acrescentar a guarda disso, a gente precisa acrescentar a lua nova, e a gente começa a acrescentar um negócio aqui, um negócio ali, calma aí. Aí esse populacho, né, que vai atrapalhando o desenvolvimento da obra do Senhor, o crescimento da obra do Senhor. Em termos gerais, né, o apóstolo Paulo, ele afirma à igreja de Colossos, na sua carta aos Colossenses, que o cristianismo trôpego, a vida cristã e o ministério perrengue, esquelético, né, cadavérico, sempre quer acrescentar algo mais a Cristo. Ele vai falar que as pessoas estão acrescentando, as pessoas querem Cristo e o legalismo. Não toqueis, não manusieis. Cristo e a filosofia. Ele vai falar sobre as vãs filosofias. Aí Cristo e o misticismo, a visão de anjo, aquilo e tudo mais. Então, ao escrever a carta aos Colossenses, Paulo combate esses aditivos à verdade do Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, o modelo de liderança. Cristo é central na doxologia, na adoração, é o tema da missiologia. Recebemos poder para testemunhar dele. Não precisamos de aditivos, de elementos filosóficos,
do secularismo, do progressismo. Infelizmente, muitos pastores estão cedendo aí à agenda progressista, inclusivista, e sabemos que o evangelho é exclusivo. O evangelho exclui todos os demais caminhos, porque afirma que há um único caminho. O evangelho afirma que há uma única verdade. O evangelho afirma que a vida só vem do Cristo. Então é Cristo. Então qualquer movimento de vida acadêmica, eclesial, até de cristãos que querem acrescentar algo a Cristo, é condenado pelos apóstolos, é condenado pelos verdadeiros líderes. Eu lembro quando o pastor Joaquim estava nos chamando para ir à obra, né? Nós íamos ser enviados à igreja em Doenizeu, e a gente meio assim, receoso, né, de algumas coisas, e aí com medo, né? Estava assumindo uma igreja, ainda mais estava começando, e aí ele falou assim: olha, vou te dizer que Paulo disse a Timóteo, né? Pregue a palavra. Nós temos 3 cartas pastorais, ministeriais no Novo Testamento: as cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. São as cartas ministeriais. Alguns consideram até Filemon, né? Também como uma carta pastoral. Né? Ou seja, pregue a palavra e não precisa de mais nada. Não precisa dos aditivos, dos penduricalhos, né, que a gente coloca aqui, um extrazinho a mais, um negócio a mais. E é muito forte essa expressão paulina, né? Paulo não diz só para você pregar, porque tem obreiros, tem líderes que só pregam. Eles pregam qualquer coisa, anunciam qualquer coisa. Daí é plausível chamá-los de palestrantes, preleitores, ou coach, ou coisa parecida, mas não são pregadores, porque o pregador é caracterizado pela palavra. Paulo diz: pregues a palavra. Ele não diz pregue sobre a sua vida, pregue sobre o que é popular, pregue aquilo que agrada as pessoas, não. Pregues a palavra. Estás, ou seja, persevere a tempo e fora de tempo, repreendas, redárguas, corrija, através da palavra. Então a palavra é suficiente para toda a vida e ministério. Você não precisa de aditivos para ter uma igreja saudável, uma liderança saudável. Você precisa da palavra. Você precisa entender a resolução apostólica em Atos capítulo 6. Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Como nós falamos hoje à noite, as mesas são importantes, o serviço geral na igreja, a administração, cuidado com os pobres e tudo. Mas o essencial, a estrutura, a infraestrutura da superestrutura é a verdade da palavra de Deus, é a oração. Amém. A igreja está de pé ou caída com a palavra. Amém. Amém. A liderança também. Só concluindo aqui, daqui a pouco eu vou passar para eles falarem as palavras finais, que eu sei que eles estão cansados, ministraram já pela manhã, à tarde, à noite, e a gente já vai concluir aqui, queridos. E já são o quê? Já são. Olha, nós estamos aqui 11 e 18 da noite, para a glória do nome para a do glória Senhor. de Deus, e nós estamos aqui. Lembrando, tá, que nós estamos falando da palavra, e aí o pastor Roberto falou assim: mas é estudar também a palavra. O pastor quer dizer então que não tem livro? Não. É a questão de nós estudarmos livros, como o pastor Roberto falou, que vai ser disciplinas bíblicas e teológicas. Bíblicas e teológicas referentes à palavra, né? Porque daqui a pouco alguém fala assim: não, então eu não vou ler nada mais, eu não vou buscar. Não, a gente precisa crescer. O apóstolo Paulo, né, mesmo na prisão, sabendo da sua sentença, que dali ele estaria sendo decapitado por ordem de Nero, mesmo assim, depois de ter falado, eu completei a carreira, guardei a fé, e mesmo sabendo de todos esses detalhes, dizendo que já ia ser oferecido como libação no altar de Deus, dizendo que o tempo da partida dele já estava concretizado, próximo. Apesar de tudo isso, ele diz para Timóteo: venha ter depressa comigo, traga os livros. Preciso ainda. Principalmente os pergaminhos. Ele estava preso, mas ainda sentia necessidade de ler. Ele estava com a sentença de morte, mas ainda queria ler. Traga-me os livros. Esse deveria ser o desejo de todo obreiro. Né? Traga-me os livros. Amém. Traga-me os livros. Amém. Traga-me os livros. Amém. Glória a Deus. Obreiro que não gosta de ler é complicado, porque quem não lê não escuta, e quem não escuta também não tem capacidade de falar.
Spurgeon dizia o seguinte: quem não ler nunca será lido. Quem não cita nunca será citado. Não espere de estudantes superficiais serem grandes ganhadores de almas. Os grandes homens e mulheres que ganharam almas foram homens que se aprofundaram nas Escrituras Sagradas. Claro. Foram homens que se aprofundaram na história da igreja, na história de Israel, nas verdades do Cristo, principalmente nas doutrinas básicas, a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção, a doutrina da consumação, a doutrina do Cristo, a volta de Cristo. Eita, são glória. temas que, infelizmente, os líderes e muitos pregadores, a gente não vai dizer que todos, né? Mas a maioria não pregam mais, negligenciam nas conferências e tudo. São apenas palestras motivacionais. E lembrando que o ministério não é uma profissão, como escreveu John Piper. Irmãos, nós não somos profissionais. Essa é a minha grande tristeza, né? Em que as pessoas perguntam qual é a sua profissão, aí muitos dizem pastor. Não. Quando as pessoas me perguntam qual é a sua profissão, eu digo sou professor, mas a minha vocação é o pastorado, é de pregador, né? Primeiro eu sempre digo que eu sou um cristão, e segundo eu sou pregador, e terceiro eu sou um pastor e por conseguinte um ensinador, e por aí vai. Amém, amém. Pastor, deixa uma palavra aí para o nosso público. Nós estaremos orando para que Deus continue abençoando a Igreja Internacional Assembleia de Deus, Ministério de Toronto, pastor Jean, pastor Judson, pastor Joaquim, que é o presidente. Deus abençoe todos vocês, as famílias também, todo o ministério, as congregações, os projetos. Nós percebemos aqui, até comentei com o pastor Ivan Teixeira, que esse é um ministério abençoado, um ministério que tem propósito, um ministério que está segundo a visão da palavra de Deus. Amém. Estou assim admirado e surpreso por tudo que Deus tem feito através de vocês, através da igreja. Então, parabéns, continue assim, sempre trabalhando na obra do Senhor. Amém. Dedicação total. Maravilha. Pastor Ivan, deixe suas considerações também. Faço minhas palavras também, ou uno-me às palavras do Dr. Roberto dos Santos com relação à Assembleia de Deus aqui em Parauapebas. Amém. Aqui no estado do Pará, um estado abençoadíssimo, berço do Evangelho Pentecostal, e deixo o texto que Paulo escreve a Timóteo para finalizar a minha participação. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tinha um amigo meu, aluno lá em Juiz de Fora, que ele citava um versículo assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que manipula bem a palavra da verdade. Eu sempre dizia, eu corrigi ele, não é manipular, é manejar bem. O obreiro, o líder, não é chamado para manipular as Escrituras. Paulo aos Coríntios, ele fala sobre alguns que usam de astúcia na questão da palavra, adulterando-a. A astúcia ali é um jogo de mágica para adulterar o essencial de algo. Assim como em vez de vender o vinho puro, misturava com muita água para diluir. Então havia muita gente que adulterava a palavra, diluía a palavra. O verdadeiro obreiro, ele não dilui a palavra, ele não adultera, ele não usa de esperteza para atrair as pessoas, mas ele prega a palavra de forma ordeira, manejando-a de forma correta, para que ele seja aprovado diante de Deus e não se envergonha. Não se envergonhe. A expressão para que não se envergonhe é semelhante a um cara que é um mestre de obra, um pedreiro. Ele faz o muro e quando termina, alguém olha para o muro e diz: esse muro está o quê? Está reto. Coloca o prumo, está alinhado. Está alinhado. Então ele não se envergonha. Mas tem muito obreiro que constrói, muito como tem obreiros, semelhante a pedreiros, que faz o muro está todo torto. Você olha, está cheio de ondulações. Aí fica com a velha só, tira na massa. Tira na massa. O obreiro verdadeiro não precisa tirar na massa. É o famoso penduricalho, tira no reboco, depois tira na massa corrida, tira na tinta e nunca sai. Nunca sai. Nunca sai. Pelo contrário, faz aumentar o prejuízo. Faz aumentar o prejuízo. Mas o obreiro, o texto grego quer dizer isso. Maneja. É o que maneja manuseio, bem, né? que faz bem o serviço. Amém. Pastor? Amém. Mas Deus continue abençoando todos os irmãos, Obrigado. nossos pastores que estão aqui também. Pastor Deus Ivan
e o Mateus, E o Diácono Mateus, Diácono Mateus, pastor Jean, sua digníssima esposa, toda a família. Prazer imenso. Amém, queridos. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Mesmo cansados depois de uma maratona de um dia inteiro. De manhã, tarde, de noite nos atenderam. E eles, irmãos, mesmo que eles não ministraram, em algum momento eles estiveram aqui o tempo todo. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar. E até o próximo episódio, em nome de Jesus.